Era uma tarde chuvosa, o céu escurecia mais cedo do que o normal, e as ruas pareciam silenciosas demais para aquele horário. Entre buzinas distantes e passos apressados de pessoas que tentavam se proteger da garoa, um homem caminhava lentamente com sua pasta de couro nas mãos. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, preocupado com reuniões, contratos e negócios que não paravam de girar em sua cabeça. Porém, algo, um detalhe sutil, fez com que parasse por um instante. À sua frente, encostada no portão de uma casa abandonada, estava uma menina. Pequena, frágil, com roupas sujas e molhadas, segurando um pedaço de pão. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e sua expressão carregava uma mistura de medo, cansaço e uma esperança que quase não existia mais. O homem, intrigado, reduziu os passos, mas não conseguiu tirar os olhos daquela cena. Quem era aquela menina? O que ela fazia ali sozinha embaixo da chuva? No início, ele pensou em simplesmente continuar andando. Afinal, aquilo não era problema dele. Mas algo dentro dele parecia gritar que não podia ignorar aquela imagem. Ele deu 2 passos adiante, mas sentiu o coração apertar, e então voltou-se novamente para a menina. Ao se aproximar, ela olhou assustada, como se tivesse medo de que fosse mais uma pessoa disposta a machucá-la. E foi nesse instante que ele percebeu algo ainda mais estranho. No pulso dela havia uma pulseirinha de identificação, já gasta pelo tempo, mas ainda com algumas letras visíveis. Ele não conseguiu ler de imediato, mas percebeu que aquilo tinha uma importância. Aproximando-se devagar, ele perguntou com voz calma: "Ei, está tudo bem? Onde estão seus pais?" A menina, encolhida, apenas abraçou mais forte o ursinho e não respondeu. A cada segundo, a situação ficava mais pesada. O homem, que até então só pensava em negócios, começou a sentir uma angústia que não sabia explicar. Ele tentou mais uma vez: "Você está com fome? Quer que eu te leve para um lugar seguro?" E nesse momento, um detalhe fez com que ele prendesse a respiração. No urso de pelúcia, preso por um alfinete torto, havia um papel amassado. Ele se abaixou, olhou mais de perto e viu que eram rabiscos feitos à mão, provavelmente por alguém que estava com pressa. No papel, apenas 2 palavras: "Ajude ela." O coração do homem disparou. Quem deixaria uma criança naquela condição? Quem teria coragem de escrever apenas aquilo e ir embora? Ele não conseguia acreditar no que via. Sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros, mesmo sem saber se estava preparado para isso. Tentou puxar conversa novamente. "Qual é o seu nome?" Dessa vez, a menina sussurrou baixinho, quase inaudível, mas foi o suficiente para que ele entendesse. Era um nome simples, mas que carregava um peso enorme. Ele repetiu em voz alta, confirmando que tinha ouvido direito, e ela balançou a cabeça com um pequeno aceno. A chuva aumentava, e o vento gelado fazia a menina tremer ainda mais. Sem pensar 2 vezes, o homem tirou o casaco que vestia e colocou sobre os ombros dela. A menina, assustada, aceitou em silêncio, mas parecia grata pelo gesto. Ele estendeu a mão, oferecendo ajuda para que se levantasse, e mesmo hesitante, ela segurou. A sensação daquele pequeno gesto mexeu profundamente com ele. Era como se tivesse acabado de assumir um compromisso que mudaria sua vida. Enquanto caminhavam em direção a um café próximo, o homem não conseguia tirar os olhos da pulseirinha no pulso da garota. Ele tentava decifrar as letras borradas, mas não conseguia montar o nome completo. Ainda assim, algo naquela identificação parecia familiar. Era como se tivesse visto aquelas iniciais em algum lugar, em algum momento de sua vida. Esse detalhe começou a gerar uma inquietação dentro dele. Quem era aquela menina? Afinal, sentados em uma mesa afastada, ele pediu um chocolate quente e um sanduíche para a menina. Ela hesitou, olhou desconfiada para todos os lados, mas logo, vencida pela fome, começou a comer com pressa. O homem observava em silêncio, tentando juntar as peças. Ele sabia que não poderia simplesmente deixá-la ali e seguir seu caminho. Sentia que havia algo muito maior por trás daquela história. Foi então que, ao ajustar o casaco nos ombros da menina, conseguiu ler com mais clareza as letras na pulseira. Seu corpo gelou. As iniciais eram exatamente as mesmas do nome que ele havia perdido anos atrás. Um nome que nunca deixou de carregar dentro do coração, mesmo tentando enterrar na memória. Uma lembrança dolorosa veio à tona. A filha que ele acreditava ter morrido ainda bebê, levada às pressas para um hospital e dada como perdida. O choque foi tão grande que ele precisou respirar fundo para não desmaiar ali mesmo. Seria possível? Estaria diante da própria filha,
Aquela que chorou durante anos por não ter a chance de ver crescer? O coração batia forte, e as mãos tremiam. Ele precisava ter certeza. Perguntou à menina sobre sua mãe, sobre onde morava, mas as respostas eram vagas. Ela dizia apenas que havia ficado sozinha, que ninguém voltou para buscá-la. Entre soluços, mencionou uma mulher que a havia deixado com pressa e que nunca mais apareceu. O homem, tomado por uma mistura de esperança e medo, decidiu que não podia deixar as coisas assim. Levou a menina até um contato que tinha em um hospital próximo, pedindo ajuda para verificar a pulseira. Os registros estavam desatualizados, mas ainda era possível encontrar vestígios do passado. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Enquanto a menina dormia, exausta, encostada em seu ombro, ele não conseguia parar de imaginar todas as possibilidades. E se fosse mesmo ela? E se o destino tivesse colocado sua filha de volta em seu caminho, de uma forma tão improvável? O resultado veio. E a confirmação fez com que lágrimas escorressem pelo rosto daquele homem que, até poucas horas antes, só se preocupava com negócios. Era ela. Era sua filha. Aquela garotinha abandonada na rua era o maior presente que a vida poderia ter lhe devolvido. Ele a abraçou com força, prometendo nunca mais deixá-la sozinha. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha um propósito verdadeiro. A história não terminou ali. Houve resistência, dúvidas, investigações para entender como tudo aconteceu. Descobriram que a mãe da menina, em desespero, havia mentido sobre a morte dela, tentando protegê-la de uma situação ainda pior. Mas a verdade, por mais dura que fosse, agora estava diante deles. Pai e filha, depois de tanto tempo, se reencontravam de uma forma que ninguém poderia imaginar. E naquele abraço apertado, molhado de lágrimas e marcado pela promessa de um novo começo, ele percebeu que nada era mais importante do que estar presente. Nada valia mais do que aquele instante de reconciliação. Essa história nos lembra que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Às vezes, a dor do passado volta não para nos machucar, mas para nos dar uma segunda chance. E quando essa oportunidade aparece, cabe a nós decidir se vamos abraçá-la ou deixar escapar. Se você estivesse no lugar desse homem, o que faria? Você acreditaria no destino? Deixaria o medo falar mais alto ou teria coragem de recomeçar? Comente aqui embaixo a sua opinião. Quero muito saber como você reagiria nessa situação tão emocionante. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias como esta. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo narrativas que emocionam, inspiram e fazem refletir. Porque no fim, a vida é feita desses encontros inesperados, dessas segundas chances que transformam tudo. E talvez, só talvez, o próximo capítulo de uma história surpreendente esteja prestes a acontecer na sua vida também.